Sejam todos bem-vindos a mais um react do nosso canal. Eu não sei o que vai acontecer adiante após esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O problema disso tudo é que eles estão mexendo com coisa muito grande, é peixe grande. Está envolvendo muito dinheiro, magnatas e com certeza do jeito que tá, não vai ficar. Ou vai ter impeachment, ou vai ter renúncia, mas dessa maneira que está agora Alexandre de Moraes na cadeira do STF, é impossível continuar. Porque o que eles estão mexendo neste momento é com algo muito maior que a liberdade de expressão. É com isso aqui, gente, que manda e rege o mundo. Então, prestem atenção que vai dizer os jornalistas da Oeste. Aqui, eles vão revelar tudo, se sai ou não sai o impeachment e o que vai acontecer a seguir. Mas antes, curte, compartilha e comenta. No Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos da Casa promoveu um debate para discutir os efeitos econômicos do bloqueio da Rede X. Segundo o economista Paulo Rabelo de Castro, caso a rede social permaneça bloqueada no país, o impacto financeiro será de aproximadamente 18 bilhões de reais. O economista, quando calcula ocorrências no tempo, ele desconta o que está no futuro, os 5 bilhões do ano que vem, mais uns 2 bilhões e meio de prejuízo no terceiro ano, etc. Quem não gostar dessa conta também não precisa chegar aos 17,9 bilhões de prejuízo total, olhando 5 anos à frente. Pode ficar com os 10 bi, olhando apenas um ano à frente. Nossa, vou começar com você, Piotr, porque chama atenção aí esse cálculo que nós trouxemos, que o economista, aliás, trouxe nessa Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, quase 18 bilhões de reais em perdas, prejuízos econômicos ao Brasil em 5 anos, né? Caso o X permaneça bloqueado durante todo esse tempo. Paula, vamos primeiramente, rapidamente, né, ao currículo do Paulo Rabelo de Castro. Foi presidente do IBGE e presidente do BNDES, ou seja, ele tem currículo para fazer essa conta, inclusive método para chegar a esse valor. Quando ele fala se alguém não gostar dos 17 bi, é que no primeiro ano, claro, o impacto é maior. Tudo em economia em que você altera, sempre o primeiro ano é o mais pesado. Depois começa o que se chama de uma adaptação à nova realidade. E ele faz a alegação dizendo o que se fala do X, não é só fofoca social. O X são trocas científicas, informações do dia a dia, do clima e da indústria. Vamos lá, se o X tivesse suspenso durante a enchente do Rio Grande do Sul, qual seria o tamanho do prejuízo? Esse é um ponto. Quantas foram as trocas de informações para salvar pessoas ou até para trazer recursos que salvaram pessoas que vão agora contribuir economicamente para o país? A análise econômica de perda de informação se baseia sempre numa reta de futuro. Qual é o valor de uma pessoa, o quanto ela gera de riqueza e o quanto que o acesso ou não a uma determinada informação faz com que aquela geração de riqueza seja maior ou menor. No caso do Rio Grande do Sul, algumas pessoas poderiam ter morrido, ou seja, elas perderiam completamente o impacto na economia, sem contar, obviamente, o principal, a dor das famílias de terem perdido pessoas porque não foram resgatadas a tempo, não tiveram acesso à informação. Ou seja, a Rede X naquele momento foi importante para gerar um movimento nacional. Mais gente se envolveu com aquilo e ajudou. Aí o Paulo Rabelo de Castro, que tem currículo para fazer essa conta, foi lá e colocou tudo isso, obviamente. Ele disse que é um cálculo modesto, conservador, ou seja, o que é 17 bi pode ser muito maior e o que são 10 bi no primeiro 10 anos, nos primeiros 12 meses, pode ser ainda maior. Ele prefere errar neste caso por falta de, por não querer exagerar na conta. Mas este cálculo é importante, que nós estamos falando de gente que tinha programa de... O X é uma emissora de televisão e de informação. Muita gente tinha programa diário em que fazia um programa no X de economia, de gastronomia. Bom, tudo isso é riqueza e tudo isso é trabalho. Essas pessoas perderam a rede, de repente, porque o ministro Alexandre de Moraes, que teve a confirmação da sua tese ali, do seu entendimento pela primeira turma, se não me engano, achou que porque não tinha um representante no Brasil, tinha que suspender o X. Só que o X tinha, sim, um representante e retirou justamente por medo do arbítrio de uma prisão completamente abusiva e que não caberia recurso, ou que o recurso jamais seria analisado, como é o histórico recente do Supremo nesses inquéritos sem fim.
Augusto, só para lembrar que na Carta ao Leitor desta semana foi feito um levantamento sobre os assuntos mais comentados na Rede X e em janeiro cerca de 40% dos assuntos tratavam de esporte. Outros 20% tinham tema aí o Big Brother Brasil. Mais de 15% se concentravam em música e as postagens sobre política representavam aí menos de 10% das interações na Rede X. E essa imensidão de gente está quieta? Eles não podem, eles não estão percebendo que são censurados? Não se manifestam eles também? Né? Parece que é uma briga, não. Quando acontece qualquer censura, o problema é de quem se interessa por política. São os palermas também, os que estão quietos. Os que estão quietos. Agora, vamos lá. Vamos acabar com essa versão oficial? Mentira! Que é tudo jogo de cena, essa história de que a Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Nós não vimos como eles trabalham. As reportagens que a Folha publicou já mostraram que o Moraes é que pede para o outro fazer em nome dele. E ele continua com esse joguinho. Ele não está sabendo que o Senado está cansado, que o povo está cansado, que essa palhaçada precisa acabar e continua avançando, pois a cada avanço dele tem de corresponder um avanço maior dos políticos. É o Senado que deve estar agora na ofensiva. Se o presidente do Senado vai julgar com prudência, esfrega na cara dele esse tipo de notícia, mostra para ele o que estão fazendo. Os perfis suspensos, para com isso. Isso é censura, é ilegal. Até onde vai, até quando o ministro Alexandre de Moraes vai perturbar a vida brasileira? Até quando ele vai fingir que está contente porque vai ser, vão gritar o nome dele em São Paulo e não é para elogiar, porque ele está num churrasco com o Lula depois do fiasco da manifestação do 7 de setembro em Brasília. Precisa acabar essa história e, como disse o vice-prefeito de Porto Alegre, apropriadamente. Esse tipo de combate não se resolve com nocaute. Não vem o nocaute. Mas são vários knockdowns, que é a queda. É a queda, né, do boxeador que não chega ao nocaute. Nós precisamos impor tantos knockdowns quanto forem necessários para que isso acabe. Estão mostrando agora o prejuízo que sofre um país que não tem dinheiro. Agora o Moraes vai continuar andando para frente. Quem é que segura? É o Congresso. Continue na ofensiva. Porque a gente aqui diz a verdade. Tem nada disso aqui, é jogo de cena. Você examina isso, dá 15 dias para isso. É tudo jogo de cena, essa conversa fiada precisa acabar. Tá? O povo não aguenta mais. E os políticos do Congresso já estão agindo. Isso vai acabar. É bom que o Supremo saiba recuar com juízo, com alguma organização, antes que sejam atropelados pela história. Agora, só rapidamente aqui para a gente comentar essa sessão da CCJ de hoje. A Ruth estava explicando ali questões burocráticas, as manobras regimentais aí da base governista para tentar adiar a análise desse PL, desse projeto de lei que trata da anistia. Deve retomar a discussão do texto para amanhã, mas tudo indica aí que a base governista deve pedir vista, mais tempo para análise, para tentar empurrar aí esse assunto lá para frente, pode chegar aí depois das eleições de outubro. Pois é, Paula, a questão, eu assisti parte, né, da sessão e é impressionante como a obstrução governista impedindo, né, a votação sobre a anistia, como eles não falavam absolutamente nada sobre o assunto. Eles falavam sobre o governo Lula, que o governo Lula é maravilhoso, e essas narrativas todas, né, que estamos acostumados na velha e carcomida imprensa, e não tocavam no cerne da questão, que é a anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. Falaram em golpes, falaram em minuta golpista, aquilo tudo que já foi desmontado, a narrativa toda que já foi desmontada, porque o próprio ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, já disse que não houve tentativa de golpe, que não tem nada disso, houve balbúrdia, confusão, vandalismo.
Então, Paula, a questão é que não tem nem como debater de uma maneira honesta, anistia ou não. E eu acho que o que tem que ser batido de maneira exaustiva nesse assunto é uma coisa que foi esquecido, porque é tão complexo no sentido de jogaram tanta coisa nesse balaio do 8 de janeiro que nós temos que insistir na individualização das penas, dos relatórios, dos inquéritos, das investigações, o que quer que seja. Estão colocando centenas de pessoas em crimes que não foram, né, no mesmo balaio, mesmo cesto de crimes que não foram cometidos. E isso de novo, é muito perigoso para o nosso futuro como uma república séria e não como essa democracia relativa ao qual estamos sendo submetidos. Democracia relativa alexandrina, né? Ele decide, ele investiga, ele coloca a pena, ele decide que sim, ele decide que não. Ou seja, tudo está atrelado a um nome, Paula. Um nome apenas que está trazendo essa confusão generalizada, jurídica, institucional, agora econômica para o Brasil. O Senado precisa entender que ele fará parte de páginas importantíssimas, para o bem ou para o mal, nesse atual cenário político no Brasil, se não for para frente o debate sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Deixa eu voltar rapidamente aqui para o Silvio. A Ruth falou em kit obstrução aí apresentado pela base governista. Silvio, rapidamente trocando em miúdos, o que isso significa aí? Ela tentou explicar ali a questão das manobras regimentais para atrasar, dificultar aí a discussão dessa pauta na CCJ da Câmara? Você resumiu bem, é isso. São manobras, são chicanas que acontecem dentro do Congresso Nacional para quem sabe jogar com o regimento debaixo do braço. Na Câmara dos Deputados, sobretudo, nós falávamos isso no programa de ontem em relação à oposição. Hoje, quem fez isso, quem jogou, de certa forma, esse jogo, foi o próprio governo. Isso é muito comum, Paula, para quem acompanha o dia a dia do Congresso Nacional, as votações, a tramitação na Câmara. Vamos lá, vamos trocar em miúdos. O projeto da anistia, especificamente em relação ao 8 de janeiro, ele é hoje uma pauta prioritária da oposição. A oposição tem um número, tem uma frente ampla dentro do Congresso. E isso está sendo negociado diretamente com o sucessor do Arthur Lira, ou seja, quem vai sentar na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados no ano que vem. O PL, que é o partido de frente, né? Tá ali na linha de frente, tem quase 100 cadeiras. É muita gente, é muito voto, e todo mundo sabe que para entrar numa disputa para a presidência da Câmara, você precisa dessa bancada. Aí você tem outros partidos que também têm alguma massa, também tem musculatura. O União Brasil, por exemplo, que tinha um candidato, ou ainda tem um candidato, não sabemos, porque este candidato está conversando com o PSD. Aí a gente pode cair aqui em vários nomes, mas eu estou tentando enxugar de uma forma mais didática. A anistia, ela entra na mesa de discussão. Ocorre que quando esse projeto vai avançar na CCJ, a porta de entrada de qualquer projeto na Câmara, ou seja, praticamente de qualquer projeto no Congresso, porque a maioria desses projetos começa na Câmara dos Deputados, você entra pela CCJ, vai passar. Mas ali começaram os penduricalhos. Tem gente colocando multa do Tribunal Superior Eleitoral, relação de partido. Aqueles que estavam presos anteriores ao 8 de janeiro. Então vamos começar a valer lá do segundo turno da eleição. São esses ajustes que passam pela comissão. Hoje tem número para avançar. Se avançar, provavelmente vai ficar na mesa do Arthur Lira. E aí sim, resumindo e fechando essa roda que eu tentei dar aqui, para dar um nó, vai passar pela escolha do presidente da Câmara. Precisa pautar? Precisa para ser eleito o fulano que sentará nesta cadeira a partir do ano que vem, a eleição em fevereiro. Realmente, a batata do ministro Alexandre de Moraes está assando. E condiz totalmente com o que disse aqui os jornalistas da Oeste, Wall Street. Um dos jornais mais famosos do mundo de economia
fala sobre o bloqueio do X, aspas, Brasil está em apuros. Olhem a matéria desse jornal. O artigo comenta a questão envolvendo Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes. Um artigo publicado na The Wall Street Journal neste domingo fala sobre a disputa entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes do STF. Assinado por Maria Anastácia Algrade, o texto diz no título que o dono da rede social X luta pela liberdade de expressão no Brasil e que a proibição do microblog por parte de Moraes visa silenciar influenciadores que contraria a versão da verdade do Estado. Aspas, se a liberdade de expressão é uma medida de uma democracia liberal moderna, o Brasil está em apuros. A repressão, a expressão e a negação do devido processo para aqueles que contradizem a versão da verdade do Estado remontam a 2020. Agora está piorando, diz O'Grady. Mas ela não para por aí. A jornalista que assina a coluna The América Jornal fala sobre o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele está há mais de 4 anos envolvido até o pescoço na política. Ainda cita a anulação dos processos da Lava Jato, e a escritora vai explicar ao leitor um dos maiores jornais do mundo que todas essas razões levaram os brasileiros a perder a confiança nas instituições e que essa repressão cada vez mais intensa piora a situação. E essa matéria deles mostra o tanto que o Brasil está perdendo com todo esse bloqueio do X e os absurdos advindos do ministro Alexandre de Moraes.